Hey, this is Ari Kozlo from Fantasy.Football Expert on Instagram, and you're listening to the Fantasy Futbolista podcast. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje vamos falar um pouquinho do Scott Fish Bowl, o mais tradicional campeonato de Fantasy Futebol do mundo e que, pra quem acompanha lá no Instagram, soube que eu recebi meu convite no último domingo, então estou muito feliz, muito lisonjeado de ter conseguido entrar nesse hall de jogadores do Scott Fish Bowl, que é tão badalado assim e tão assim, a indústria do fantasy futebol tem um apego muito grande pelo Scott Fish Bowl, por todo o seu trabalho. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o Scott Fish Bowl mais pra frente, mas além de falar do Scott Fish Bowl, eu vou falar também sobre o top 30 running backs da off-season, certinho? Então, mas antes de começar a falar sobre tudo isso aí, vamos trazer aquelas notícias nem tão assim badaladas, mas aquelas fumaças, aqueles sinais de fumaça que acontecem nessa off-season e o pouco que a gente consegue tirar dessas situações. Começando então, uma notícia que vem lá do New Orleans Saints sobre o Tre'Quan Smith. Tre'Quan Smith, que chegou a ser um bom valor em algumas partidas no ano passado, mas que não teve assim uma solidez, né? Ele foi um cara que variou bastante e os insiders lá do Saints falam que esse ano pode ser a chance da vida dele de realmente levar o futebol americano dele para um outro nível, quem sabe no fantasy também. Ainda a aguardar, né? A gente não pode relevar muito isso, até porque a gente ainda não tem a certeza também de quem é o quarterback lá em New Orleans. Outro jogador aqui que chamou um pouco de atenção nesses últimos dias foi o Noah Gray, tight end, draftado pelo Kansas City Chiefs, que ele pode ter a chance de se tornar o número 2 logo atrás do Travis Kelce. Assim, por um lado é bom, tá, pelo jogador, mas nada que releve a fantasy, pelo menos no momento. Ele é muito um jogador assim, o Travis Kelce não vai parar de jogar no ano que vem, por exemplo, então não é mais uma daquelas notícias de cortina de fumaça. Terrence Marshall assinou seu contrato de calouro com os Panthers, então 4 anos aí para o calouro Terrence Marshall ter a oportunidade de brilhar nos Panthers, se tornar um alvo interessante para o fantasy para esse ano. Ainda não espere muito disso, não leve muito a sério isso aí. Lacon Treadwell o wide receiver assinou com o Jacksonville Jaguars, a princípio mais é para fazer parte aí, tentar um lugar no roster, né, de 53 jogadores. Acho complicado, mas quem sabe, né? Amon-Ra St. Brown, wide receiver draftado pelos Lions, assinou também seu contrato de calouro. Isso são notícias que praticamente todos os calouros assinam contratos. Todo ano aparece um que vai dizer assim, vai surgir aquela notícia: o fulano ainda não acertou seu contrato com a equipe. Cara, é só questão de tempo. Eu lembro de há 2 anos atrás, do Josh Jacobs. Ele ficou, eu acho que estava já quase começando o campeonato, uma coisa assim, e ele ainda não tinha assinado, começou a surgir boato disso, boato daquilo, boato. Cara, nada. O cara não vai deixar de assinar um contrato com o time que draftou ele na NFL. Se fosse no beisebol, quem sabe ele deixaria, né? Olha o Kyler Murray, por exemplo. Mas não, na NFL isso não acontece. O Nick Chubb deu uma declaração de que ele quer continuar na equipe do Cleveland Browns após o rookie deal dele, né? Após esse contrato de calouro que se encerra no ano que vem. Vamos ver como é que vai ficar essa situação, né? Ele e o Kareem Hunt formam de repente a melhor dupla de running backs da NFL e do fantasy também, né? Pela quantidade de pontos que ambos conseguem trazer para nós aí, conseguem produzir mesmo sendo aí um monstro de 2 cabeças. A gente tem outras notícias aqui. O Travis Fulgham, para quem lembra, o Travis Fulgham, wide receiver do Philadelphia Eagles, vem treinando bem. Ele que há quem diga que ele deve entrar na temporada como wide receiver 3 dessa equipe, atrás do Jalen Reagor e do calouro Devonta Smith. Vamos ver como é que
o que vai acontecer com o futuro do Travis Fulgham, se ele realmente vai continuar tendo chances na NFL, ou se o ano passado foi toda aquela situação complicada com os Eagles e ele acabou se destacando por ser o cara que estava com mais vontade, de repente, de jogar naquela equipe, que pelo menos estava tentando mostrar alguma coisa. O Justin Fields, que segundo o Matt Nagy vai começar como reserva lá no Chicago Bears, ele tem tido aí, deve ter na verdade algumas oportunidades, principalmente nos jogos de pré-temporada, para se provar que ele merece ter o lugar aí para começar como quarterback titular. Ele vai ter essa chance durante os jogos de pré-temporada, lembrando que esse ano tem menos jogos de pré-temporada, então ele vai ter que dar a vida aí de repente para conseguir mostrar, ou não também, né? Porque o Andy Dalton, por mais que ele seja um quarterback regular, ok, ele não... Cara, tu draftou o Justin Fields na primeira rodada, tu não dá a chave da franquia pra ele, mas dá um voto de confiança, né? A torcida dos Bears tá pedindo um quarterback faz um bom tempo. Sammy Watkins, que trocou esse ano o Kansas City Chiefs pelo Baltimore Ravens, vem se destacando no minicamp que ocorreu. Vem ocorrendo, né? Não sei se já terminou, acho que não. Não vou mentir para vocês. Ele se destacou, ele teve bons treinamentos, e ele que não é um wide receiver ruim, mas ele tem muito problema de lesão, né? E agora caindo num time como os Ravens, que apesar de tudo tem draftado wide receiver, tem ido atrás de wide receiver, parece que eles devem ter um ano um pouco mais aéreo do que o ano passado. Mas eu só vou acreditar nisso quando começar o campeonato. Uma notícia que vem lá dos Raiders, lá de Las Vegas, que o Darren Waller pode ter um ano ainda melhor, porque ele continua evoluindo na liga, enfim, suas técnicas e tudo mais. E que colocam, inclusive, que segundo esse insider lá dos Raiders, que ele já se consolidou entre o top 3, e eu acredito nisso. Eu acho que o top 3 no Fantasy é Travis Kelce, George Kittle e Darren Waller, mas que ele vê claramente ele sendo o número 2 logo atrás do Travis Kelce e não o George Kittle. Vamos ver o que vai acontecer aí. De qualquer forma, eu acho, assim, pelo que eu já tô vendo em mock drafts, que o Darren Waller tá saindo numa posição em que eu não gosto de draftar. Ele, pelo menos. Eu confio muito no Travis Kelce, mas o Travis Kelce está saindo na primeira rodada e eu não sei se eu tenho coragem de fazer isso. Depende da liga, depende da posição, depende de se é tight end premium ou não. O George Kittle, eu acho que ele está um pouco à frente do Darren Waller, mas o George Kittle e o Waller não são jogadores que, no momento, tá? Agora, final de junho, eu esteja pensando em draftar tão cedo assim. Eu acho um valor caro. Claro, isso falando em ligas normais, de repente, né? Ligas não tight end premium, nem nada disso. O Chris Evans, que eu coloquei como um possível sleeper, né? Running back de Cincinnati, ele que chegou agora, né? Calouro, Chris Evans. Ele tem impressionado como um recebedor nos training camps e vai de encontro com aquela situação de que ele foi draftado para ser, de repente, um futuro Giovanni Bernard, aquele cara para elenco, aquele cara para ajudar no jogo aéreo, para entrar nas terceiras descidas, principalmente nas mais longas. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que Joe Mixon deve começar as 3 descidas bem, assim, não vejo isso mudando muito. A gente tem aquela situação do Samaje Perine também vindo logo atrás, então eu não errei, né? O Samaje Perine tá lá. Sim, tá lá nos Bengals. Mas o Chris Evans, de repente, aí pode correr por fora, conseguir uma vaguinha e conseguir, de repente, aquelas bolas, aqueles targets que o Giovanni Bernard tinha todo ano lá nos Bengals. Uma expectativa que vem lá de Chicago, né, é que o David Montgomery pode ter números melhores do que 2020 dele como um corredor. Assim, eu tenho um pouco de receio porque ele só se destacou. O calendário no final do ano foi bem favorável para ele, né? Pegou defesas que vinha apresentando problemas para conter o jogo terrestre. Outra, ele estava sem o Tarik Cohen, que rouba muitos snaps dele pela situação do jogo aéreo e, enfim, ele é
eu julgo assim o Tyreek Cohen ser um running back competente. Ele não é um 3-down back, mas ele é um cara que, para entrar na terceira descida, ele é bem interessante. E o Damian Williams, que chegou lá também nesse ano, a gente não sabe como é que o que ele vai ter de oportunidade, mas ele deve roubar snaps dos dois, então eu não sei até que ponto que essa situação aí, pra mim é cortina de fumaça, pra mim vai ser um comitê pior do que foi no passado. O Cordarrelle Patterson, que atualmente está em Atlanta, está no Atlanta Falcons, segundo os insiders lá, ele pode jogar mais de uma forma tradicional na equipe do Atlanta Falcons, não como ele vinha sendo usado nos outros times que ele passou. É claro, ele é um ótimo retornador, ele deve ser muito utilizado isso, né? Ele já tem 8 anos de liga, alguns retornos sensacionais. Acho que não deve fugir da situação Calvin Ridley número 1, Russell Gage número 2, mas a gente tem que ver se ele vai jogar mais como um wide receiver ou como um running back. A notícia que vem é que ele pode jogar como um running back e aí atrapalhar um pouquinho a situação do Mike Davis lá no Atlanta Falcons. Vamos ver como é que essa situação vai transcorrer aí. Na pré-temporada a gente já vai ter uma ideia um pouquinho melhor. A gente tem recebido elogios aí via mídia do Pete Carroll em cima do Gerald Everett, né? Um tight end que corre por fora como um tight end de esse ano, uma das grandes apostas da posição. Eu acho bem válida essa situação, acho que é interessantíssimo. Ok, tem DK Metcalf, Tyler Lockett, David Moore, a questão do Eskridge, que muita gente enche a bola dele, que eu não vejo nada demais. Ao menos pela situação atual, não consigo enxergar um terceiro recebedor nessa equipe. Mas o tight end, ele tem essa oportunidade, tem assim uma situação favorável por a sua atuação no jogo, né? O seu estilo de jogo ser diferente de um wide receiver, e a equipe vem buscando um tight end faz um bom tempo. Então, assim, Gerald Everett é um ótimo sleeper aí e pode acabar como um tight end nessa temporada. Vem recebendo aí elogios do chefão lá do Pete Carroll. E uma última notícia, que o Tua Tagovailoa tem tentado evoluir o foco dos seus treinamentos para que ele seja um cara mais agressivo dentro de campo, que ele seja assim, que ele um pouco mais do que ele foi de repente no college, sabe? A gente vê um Tua um pouco mais assustado, parece, na NFL. O jogo é diferente, tem várias variáveis. Ele mostrou alguns flashes, mas ele ainda não é nem perto daquilo que ele foi draftado para ser lá no Miami Dolphins. Quem sabe esse ano ele consiga se soltar um pouco mais, e só depende dele, né? Só depende dele. A chave, dá para se dizer que a chave da franquia foi dada para ele. Ryan Fitzpatrick, mesmo jogando bem no ano passado, virou banco de reservas pro Tua. E enfim, é um cara que eu evito no fantasy, tá? Podem gostar dele e tudo mais, mas é um cara que eu ainda evito nesse ano de 2021 e vou evitar até a temporada começar, e no ano que vem eu reviso tudo novamente. Agora falar um pouquinho do Scott Fish Bowl, né? O que é o Scott Fish Bowl? O Scott Fish Bowl é o maior torneio, o mais tradicional torneio de fantasy football do mundo. Que seu criador, né, o Scott Fish, que dá o nome ao torneio. Antigamente não era esse o nome do torneio, né? Ele criou esse torneio antigamente no seu antigo site, né? No FF Oasis, se chamava FF Oasis Invitational, e que era enfim, a ideia era a mesma. Porém, ele acabou fechando, ou na verdade ele não, né? Fechou o site, não tenho, ele na verdade era escritor desse site. Fechou o site e em 2014, e aí ele deu o nome de Scott Fish Bowl, e desde então ele vem fazendo esse torneio, né, ano após ano, com praticamente todos os analistas norte-americanos e outros analistas do mundo todo, além de celebridades, ex-jogadores da NFL e os fãs. A ideia é criar um ambiente em que jogadores profissionais de fantasy possam jogar com amadores, analistas, e criar essa comunidade, né? Tendo um networking, tendo essa troca e tendo a parte da caridade também.
Ele chegou a ser nomeado em 2018 como o The Athletics Person of the Year, junto com Patrick Mahomes, Drew Brees, Larry Fitzgerald. Ganhou outros prêmios em 2020 também, da Fantasy Sports and Gaming Association's Humanitarian of the Year, pelo quanto que ele retornou de valores para a caridade em 2019. Em junho de 2021 ele recebeu o Matthew Berry Game Changer também, outro prêmio em função da liga e de tudo que ele consegue envolver, né, de trazer. Já arrecadou centenas de milhares de dólares aí nesses anos aí, cada vez vem crescendo mais. Esse ano ele expandiu ainda mais a liga, né? Até o ano passado, se não me falha a memória, tá? Se eu esquecer de alguém, me desculpe, mas até onde eu sei, apenas um brasileiro jogava o Scott Fishbowl, que era o Fernando Calas, jornalista lá do Sport TV, do Jornal AS, acho que é Jornal AS, né? Depois me corrijam se eu estiver errado. Grande jogador de fantasy aí, joga ligas pagas aí, é um estudioso do fantasy futebol, vamos dizer assim, um grande jogador, joga lá com as cabeças, e até onde eu sei ele era o único, até ele comentou que o ano passado foi a melhor participação dele no Scott Fishbowl, e esse ano se abriu um pouco mais vagas. A gente teve também o pessoal do Brasil Fantasy Football e do Fantasy BR que jogaram as ligas satélite, que eles chamam, e que é, vamos dizer assim, se tu entra, faz a tua inscrição, se tu não for convidado, tu pode dizer lá que tu quer participar de uma liga satélite, que é uma liga, ela não é das ligas principais do Scott Fishbowl, mas tu vai participar da mesma forma, entre aspas, da liga principal, né? E esse ano terão, até o momento são 8 brasileiros. A gente tem o Fantasy Futebolista, que foi aí convidado no último domingo, eu recebi o convite, fiquei muito feliz vou estar no maior campeonato do mundo, só isso, 3 anos falando de fantasy, e jogar o Scott Fishbowl é uma coisa sensacional. Além de mim, tem o pessoal do Brasil Fantasy Football que vai participar, o Rui, o Caio, tem o Matheus Chaves do Fantasy BR, quem sabe aí sobe uma vaguinha pro Léo Coutinho, vamos ver se sobra. O André Amaral também do Brasil Fantasy Football, a gente está tentando colocar aí para fechar. Na verdade, se não me engano, são 10 já, e aí mais 2 fechariam. Eu acho que até postei 8. Não, são 10. A gente queria tentar fechar 12 e fechar uma liga só de brasileiro no Scott Fishbowl, ia ser bem bacana. Tem outros fãs também, tem o Túlio, grande organizador de ligas aí do Brasil, que vai jogar também, o Rodrigo Nunes, tem o João Maurício também que vai participar. Então existem fãs, existem jogadores profissionais, dá pra se dizer assim, e existem os analistas. Agora a gente vai chegar com tudo, a gente até criou um nome, né, a Brazilian Storm no Scott Fishbowl 11, e vamos ver se a gente consegue incomodar um pouquinho lá o pessoal que vamos dizer assim, vive disso aí o ano inteiro, a vida toda praticamente conhece fantasy, e a gente quer tentar botar a nossa bandeirinha do Brasil junto com esses caras aí. Atualmente são mais de 10 mil jogadores no Scott Fishbowl, 10.634 no momento, e a liga já está com 97% completa, ou seja, vamos fazer uma regrinha de 3 bem rapidinho aqui. Cadê minha calculadora do celular? Se são 10.634 igual a 97, x igual a 100, não é assim? 10.634 vezes 100 dividido por 97, nós vamos ter ali próximo de 11 mil pessoas provavelmente participando nesse ano aqui. Então, bastante gente. E como é que funciona isso aí? Como é que... O ano passado foi Best Ball, esse ano não vai ser Best Ball, esse ano a gente vai ser uma liga regular. Então, são 6 pontos por passe de touchdown. Uma liga super flex com tight end premium, onde tem um quarterback. Onde é que está o time aqui? Um quarterback, ou 2 no caso. São 2 running backs, 3 wide receivers, 1 tight end. E são 4 flex, sendo que um dos flex super flex. Então, uma liga aí bem sem defesa, tá? E que kickers podem ser colocados
pode ter kicker ou não pode, ou tu não pega kicker. Vai depender de ti, tu pode colocar 4 kicker em campo. E mais 11 jogadores aí agora eu travei, eu tava lendo aqui uma coisa e me travei. Mais 11 jogadores no banco. Como é que funciona? Então, algumas diferenças da pontuação normal. Todo ano ele traz uma pontuação diferente. Isso que é o mais bacana, né? Então todo ano tem uma competição, um desafio diferente mesmo para quem entende bastante de fantasy. Tem que estudar para conseguir. A gente já tá começando, inclusive, a gente já tá fazendo mock. Quem tá acompanhando aí nas redes sociais tá vendo que a gente tá fazendo um mock entre nós brasileiros para já começar aí nos preparando, cada um próximo da sua posição. Vai ter um third round reversal esse ano, então na terceiro round reverte. Quem não segue o Snake vai lá pro 12º que escolheu na primeira rodada, na terceira rodada. E isso aí é um pepino pra quem começou no início, cara. Eu tô com a escolha 2 e no primeiro mock eu já tomei um baque gigantesco aí de não ter essa terceira escolha logo no início da terceira rodada. É bem complicado, é mais fácil entre aspas, né? Mas eu preferiria estar lá pelo final ou na metade do draft nessa situação aí. O que tem de diferença de pontos nesse ano também é 6 pontos por passe de touchdown ao invés de 4, mas a cada interceptação se perde 4 pontos. E se por acaso essa interceptação virar uma pick six, tu perde mais 2 pontos. A questão de pontos por passes é 1 para 25, né? Então a cada 25 jardas 1 ponto, 0.04 por jarda, 2 pontos por conversão de 2 pontos, perde 1 ponto por sec e 1 ponto por passe incompleto, além de receber meio ponto por passe completo. Isso quer dizer o quê? Que quarterbacks nesse ano vão ter que ser muito precisos para pontuar. Vão ter que ser aqueles caras lá de cima, eles têm um valor, um Mahomes da vida, um Josh Allen. Cara, eles têm um teto assim enorme. Eles estão lá em cima na cadeia alimentar dos quarterbacks e tem que cuidar com quem é tendencioso a sec, quem erra muito passe, mesmo tentando muito erra bastante. Complicado, ainda mais sendo super flex que tu escala 2 por semana. A corrida é a mesma situação de uma pontuação normal, né? 6 pontos por touchdown, 2 por conversão, 1 a cada 10 jardas. Só que tem um diferencial aqui também, que é meio ponto por first down. Então, o jogador que conseguiu o first down, ele ganha meio ponto. Isso vale também para recepções, tá? Então, meio ponto para cada touchdown. É uma liga half PPR, então meio ponto também para recepção. O tight end, além de ter esse meio ponto de first down e de recepção, ele tem meio ponto a mais de first down e meio ponto a mais por recepção. Ou seja, ele vai ganhar 1 ponto a cada recepção e 1 ponto a cada first down. Isso torna também tight end é incrível. A questão dos kickers vai ser decimal, então um chute, por exemplo, de 37 jardas vai valer 3.7 pontos, um de 24 vai valer 2.4, 1 ponto por extra point, menos 3 por field goal perdido e menos 1 por extra point perdido. Então, cuidado com esses kickers aí, por mais que daqui a pouco ele faça alguns pontinhos, ele pode perder outros complicados aí e te complicar, né? Eu não sei. A gente ainda está fazendo mock, a gente deve estar na 13ª rodada por aí, 12ª e a 13ª, acho. E não teve nenhum kicker ainda que saiu. Não sei se vai sair. Retorno, né? 6 pontos por touchdown de retorno. E também se o cara recuperar a bola dentro da zone para um touchdown também. 6 pontos, vai ter um slow draft, né, com 8 horas e que ele vai parar durante a noite, 22 rodadas. São várias coisinhas diferentes, né? Não é uma liga tradicional, mas isso também é bom, né? Que mude um pouquinho, aquele pessoal que conhece bastante, a gente consegue ter uma possibilidade aí de enfrentar esses caras aí de igual para igual. Eu estou na divisão Slipknot, esse ano o tema era bandas, artistas, enfim, cantores, cantoras. E estou nessa divisão ali com alguns outros analistas, alguns fãs, todo mundo de fora do país. Deixa eu ver se já fechou inclusive a liga, porque tinha, se eu não me engano, tinha duas vagas ainda em aberto, agora não estou enganado.
Mas eu vou ficar aí com a escolha número 2 e vamos ver o que vai acontecer nessa liga Slipknot. Os times que vão se classificar, faltou eu falar aqui para vocês, né? Vão ser 160 divisões de 12 times. Eu já posso te dizer aí quantos times vão ter. Então, 160 vezes 12 vão ter 1920 times. Isso tá um pouquinho estranho, né? A questão será que na verdade são 10.634 pessoas que fizeram que se eu falei uma coisa errada para vocês. São 10.634 pessoas que se inscreveram e 1920 pessoas irão jogar. A partir o quanto que é importante, mesmo que a gente seja 10, que a gente seja de repente 12 brasileiros, o quão é importante a gente estar nessa lista aí de pessoal, né? Eu estou tentando ver se eu acho aqui a questão dos playoffs. Ainda não tem as definições dos playoffs aqui, as regras. Certo? Se você tem alguma outra dúvida sobre o Scott Fishbowl, pergunta lá no Instagram, que a gente vai tirando as dúvidas aí. E torçam pela Brazilian Storm no Scott Fishbowl 11. Certinho? Vamos falar então dos early 30 running backs dessa off-season. Antes de começar a falar sobre os 30 running backs, faltou mexer, né? Então, bem rapidinho, segue a gente lá no Instagram, @fantasyfutebolista. Aproveita e já segue no Twitter, se tu tem Twitter também, _futebolista. E no Facebook também, procura lá Fantasy Futebolista que você acha a nossa página. Não deixe de se inscrever, assinar, enfim, o que for aí no seu agregador de podcasts. Seja Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Fique à vontade para deixar suas 5 estrelinhas quando você tiver um tempinho lá, sempre ajuda. E passar para os seus amigos, né? Olha aqui, tem um podcast o ano todo aí. Passou praticamente a pior parte da off-season, já foi. E teve podcast toda semana. Lembrando que durante a temporada serão 2 episódios por semana. Vamos falar então dos 30 running backs dessa off-season. O meu ranking do top 30. Lembrando que eu fiz esse ranking há 2 semanas. Então, praticamente 2 semanas. E hoje com certeza já estaria um pouquinho diferente. Uma ou outra posição, mas já dá pra gente ter uma ideia. O wide receiver aqui sofreu um pouquinho mais por uma questão do Julio Jones, mas é na semana que vem. E aí eu falo na semana que vem algumas situações aí. Se bem que, pelo que eu já dei uma olhadinha, eu acho que eu não mudaria nada. Vamos lá então, trazer aqui os 30 running backs. Na 30ª posição, James Robinson, do Jacksonville Jaguars. Perdeu muito valor em função da escolha do Travis Etienne. Então, por isso ele está ainda no top 30, ainda é uma posição boa para ele, não é ruim. Logo à frente dele, na 29ª, Chase Edmonds, do Arizona Cardinals. Tem a possibilidade real de ser um running back 1 nessa equipe do Arizona Cardinals. A vaga está disponível. Eu não sei até que ponto que o James Conner pode atrapalhar essa situação, e eu acho que sim, que ele vai atrapalhar. Eu acho que o James Conner tem a possibilidade de assim, ter aquela, como foi Kenyan Drake e Chase Edmonds no ano passado. Eu acho que o James Conner vai trabalhar muito parecido com o que o Kenyan Drake fazia. Na 28ª, Kareem Hunt, do Cleveland Browns. Esse é um cara que está na 28ª, mas que tem um teto aí de top 15, de running back 2 com certeza. Acho que hoje eu colocaria ele até à frente de outros jogadores aqui de repente. Mas eu sou um cara que tem um pé atrás com o Kareem Hunt. Eu pagaria pouco por ele. Se ele fosse caindo no draft, eu pego. Se ele não estiver caindo, se ele cair na posição que normalmente vem sendo escolhido, eu tô com outros jogadores em mente ali. Na 27ª, Ronald Jones, do Tampa Bay Buccaneers. Acredito que ele vai ser o número 1 da equipe. Tem assim, o maior potencial. Ele é um cara novo ainda. Então, junto com o Tom Brady, aí, quem sabe ele faça mais um ano. O ano passado dele foi bom. E eu acho que ele pode ter aí, um jogador barato nesse sentido, pode ter um ano bom. Na 26ª, Melvin Gordon, do Denver Broncos. Esse é um cara que eu tenho, assim, é um dos que eu tenho mais dúvida para ranquear. Porque a gente tem a questão de Javonte Williams, a cada pouco sai alguém falando que o Javonte Williams vai começar como running back na semana 1. Eu ainda quero acreditar que o Melvin Gordon, por isso que ele está na 26ª, é o running back número 1 na semana 1. Não sei até quando isso vai durar. Mas eu acho que os Broncos vão tentar tirar o que der do Melvin Gordon nesse ano.
E depois não sei o que vai ser do futuro dele. Na 25ª, eu tenho o Mike Davis, do Atlanta Falcons. Outro cara que é um sleeper aqui, né? Ele que acredito ser o running back 1 dessa equipe dos Falcons. E ele deve dar um retorno legal no Fantasy esse ano. Ao menos é o que eu estou esperando, né? Acho que essa 25ª posição aqui tá até barato, vamos dizer assim. Por outros jogadores que estão hoje, para mim, à frente dele. Mas por uma margem às vezes pequena, como o 24º, que é o Raheem Mostert do San Francisco 49ers. Não caio naquela situação de que o Trey Sermon vai ser o running back 1 do San Francisco 49ers, ao menos nesse ano. Eu acho que vai ser Mostert. Ele é o cara que tem um encaixe melhor na equipe, já mostrou isso. Ficando saudável, para mim, ele é o cara que vai ter mais oportunidades, ou que vai ter as melhores oportunidades, por assim dizer. Na 23ª, eu tenho o Travis Etienne, do Jacksonville Jaguars. Ele não foi escolhido na primeira rodada à toa. Ele está à frente do James Robinson. Não coloco ele tão mais para frente por receio mesmo daqueles reports que ele vinha treinando com wide receiver, enfim, eu não sei, assim, é um backfield complicado, o Urban Meyer chegando. São muitas mudanças. Quando muda a comissão assim e do jeito como foi, a gente tem que às vezes aguardar um pouquinho mais para ver, aguardar uma pré-temporada para ter uma ideia um pouquinho melhor do que vai acontecer. Na 22ª posição eu tenho o Myles Gaskin do Miami Dolphins, ele que é outro bom valor aqui, se ele se manter como running back 1, se não chegar ninguém mais lá e ele for o running back 1, eu acho que ele tem um teto aí, talvez até de running back 1. running back 1 do Fantasy, tá? Entre os 12 melhores, de repente até entre os 10 melhores, dependendo da situação que correr lá em Miami. O Josh Jacobs vem na 21ª posição do Las Vegas Raiders, ele que teve uma das maiores quedas em função da chegada do Kenyon Drake, né? É difícil tu trazer um outro running back, pagar o que pagaram para ele. Eu vejo muito como uma situação que o time quer resguardar um pouco o Josh Jacobs, que de repente Josh Jacobs na primeira, na segunda, na terceira Kenyon Drake, às vezes ao contrário, né? Trabalhar daqui a pouco muito próximo do que trabalha o Cleveland Browns, mas o time perdeu peças na linha ofensiva. Eu tenho muito receio do Josh Jacobs, acho que ele vai ser um valor ainda interessante, acho que para ruim não serve, mas eu coloco ele na 21ª posição. Entrando no nosso top 20, eu tenho David Montgomery na 20ª posição. Não acredito naquela situação de que ele vai ter um ano ainda melhor. Eu acho que ele pode sim ter um ano bom, mas não... Desses jogadores aqui, eu acho que é um dos que eu mais tenho medo de ele não fazer, por exemplo, o top 20. Dele e do próximo. Eu acho que são jogadores que podem ter probleminhas aí, considerando todos saudáveis, é claro, né? Não pega que nem ano passado, não tinha como prever que um Saquon Barkley ia perder a temporada e não ia valer o que valia na época do draft. Então, David Montgomery 20º, logo à frente dele, como eu disse, outro jogador que eu tenho bastante dúvida, que é o Miles Sanders, do Philadelphia Eagles. Chegou Kenny Gainwell, tem o jogador lá que veio dos Lions. Começa a falar muito nome, eu começo a esquecer. E aí não vem. Aí fica bem complicado. Vou até puxar um Our Lads aqui. Our Lads Eagles. E eu vou lembrar antes de terminar de olhar aqui, provavelmente. Não lembrei. Vamos ver, running back. Boston Scott não, Kenny Gainwell não. Kerryon Johnson, o último nome que eu olhei. Tem o Kerryon Johnson, tem o Jordan Howard também, o Kenny Gainwell que chegou, o Boston Scott que já estava lá. Acho que o time vai rodar um sistema muito parecido com o que roda nos Colts, por isso eu coloco ele como 19º. Eu acho que ele tem essa oportunidade, mas que ainda não está consolidado. Ainda precisamos ver o que vai acontecer com o Nick Sirianni e toda a comissão. Na 18ª eu tenho o DeAndre Swift do Detroit Lions. É um cara que o teto dele é muito maior do que o 18ª. Eu tenho um pé atrás com a equipe em si, porque está numa reformulação, a gente não sabe até que ponto que vai ser um time competitivo, que vai precisar do running back em campo, se não vai começar já no segundo tempo tendo que passar mais a bola para correr atrás de resultados. Isso me preocupa bastante. É claro, o DeAndre Swift é um cara que também pode receber passes. E outra coisa que me preocupa bastante é a chegada do Jamal Williams lá nos Lions. Inclusive, se não me engano, o Todd Gurley tinha visitado os Lions. Cara,
eu tenho muito pé atrás. Tem muito cara lá na principal indústria aí do fantasy futebol lá nos Estados Unidos falando muito bem dele. Eu tenho um pé atrás, por isso que ele está aqui na minha 18ª posição. Na 17ª eu tenho o Chris Carson do Seattle Seahawks. Ele é um dos que para mim também tem uma capacidade de estar bem acima dessa 17ª, se manter saudável, é claro. Mas ele é o melhor running back da equipe e a equipe é uma equipe competitiva. Se esse ano acertar um pouquinho mais na defesa, ele pode estar mais em campo e não depender tanto do Russell Wilson lançar tantas bolas para o Metcalf, por Tyler Lockett, enfim, para os recebedores. Então acho que o Chris Carson é um cara que está na 17ª por precaução, mas que tem um teto ainda maior. O Clyde Edwards-Helaire vem na 16ª posição, também um pezinho atrás, ele não foi tudo aquilo que se esperava, teve um hype gigantesco, a situação continua sendo favorável para ele, pode ser que no segundo ano a coisa melhore, acredito inclusive que melhore, mas eu também prego um pouco de cautela aqui, por isso que ele está nem no top 15, eu não coloquei ele, eu prefiro esses outros jogadores que estão no top 15, que começa esse top 15 com o J.K. Dobbins do Baltimore Ravens, apesar de algumas pessoas não gostarem muito dele, da situação com o Lamar Jackson. Eu acho que é controlável, eu acho que a situação com o Lamar Jackson correr com a bola também pode facilitar. A gente tem essa situação que o time deve começar a passar mais a bola, mas o J.K. Dobbins também pode receber passes. O Gus Edwards renovou, então alguns snaps ele vai perder, mas eu acho que ele é um cara que dentro do top 15 é um valor excelente que conseguiu o J.K. Dobbins. Um passinho à frente dele eu tenho o Najee Harris, o draftado agora pelo Pittsburgh Steelers na 14ª. Na minha 14ª, no draft não foi na 14ª. Os Steelers vêm tendo algumas atuações quando consegue jogar com um running back, quando encaixa o jogo corrido dos Steelers, por ter esse medo da defesa adversária, do ataque aéreo, com um Big Ben que não é mais novo. Ainda tem peças, tem o Deontay Johnson, tem o Chase Claypool, que foi um canivete suíço, dá pra se dizer, no ano passado, correu bastante com a bola, o Claypool. O Juju voltou pro time, mas eu acho que o Najee Harris tem uma possibilidade muito boa, principalmente durante o avanço do time em campo, né? Ele é um cara que tem uma visão excelente, chega para ser o grande running back dessa equipe, o carregador de piano, e espero que ele valha o investimento aqui como um 14º melhor running back. Na 13ª eu tenho Antonio Gibson do Washington Football Team. Antonio Gibson também é outro cara que tem gente que coloca até no top 10, tem gente que coloca mais abaixo e assim vai indo, né? É interessante assim, a gente vê. Tem gente que confia mais, tem gente que confia menos. Eu gosto muito do Antonio Gibson. Quem acompanha desde o ano passado sabe que ele era uma das minhas grandes apostas e se pagou. Então, continuar acreditando assim no meu potencial também de enxergar algumas situações, entender essa off-season e tentar enxergar jogadores onde há possibilidades, é muito interessante. O Antonio Gibson se provou. Esse ano ele vem com um hype muito maior. Tenho sim um medo de ele cair um pouquinho, mas eu acho que ele ainda vai ser um cara aí dentro do top 15 fácil. Quem sabe termine o ano aí dentro de um running back 1. Na 12ª, Cam Akers dos Los Angeles Rams. Eu não vou dizer que eu não tenho um pezinho atrás do Cam Akers, tá? Eu tenho um pezinho atrás, mas eu acho que o valor dele é justamente aqui. É a primeira posição dentro de um running back 1, na 12ª posição. Se a equipe conseguir jogar melhor no ataque, que eu acredito que com o Matthew Stafford isso vai acontecer, a gente pode ter um Todd Gurley 2.0 com o Cam Akers aqui. E a gente lembra que Todd Gurley era a primeira, segunda escolha geral, terceira no máximo, e se pagou. Então, até começarem as lesões aumentarem e tudo mais. Mas o Cam Akers ainda é um cara novo, ainda um cara que pode dar bastante retorno à liga e principalmente para o Fantasy Football. Na 11ª posição, eu tenho o Joe Mixon. Inclusive, nesse mock draft que a gente está fazendo do pessoal lá do Scott Fishbowl, eu tinha a opção na segunda rodada, na 11ª escolha da segunda rodada, de escolher o Joe Mixon à frente do Cam Akers. Mas eu fui no Cam Akers, porque eu fui vamos dizer assim, na aposta, no teto. Eu acho que Cam Akers tem um teto maior e eu tenho um pouquinho de receio com o Joe Mixon nas lesões. Mas se eu esquecer a questão das lesões, eu acho que o Joe Mixon é um cara para estar aqui dentro de um top 8. É um cara que
vai receber snaps, vai ser o grande workhorse da equipe, o 3-down back, e ele se mantendo saudável, ele passa alguns caras aqui para mim. Mas outro que eu prego cautela, então, ele está fora do meu top 10, o Joe Mixon do Cincinnati Bengals. Na 10ª colocação eu tenho Austin Ekeler dos Los Angeles Chargers, outro cara bem interessante aqui, outro cara com teto alto, com algumas dúvidas, é claro, mas é um cara que, se produzir aquilo, o básico, ele vai ser um cara muito bom e muito consistente, tanto no jogo terrestre como no jogo aéreo da equipe dos Chargers, agora com desde o ano passado com o Justin Herbert, que já falei na semana passada, deve ter aquela famosa regressão à média, mas que ainda deve ser muito interessante para o Fantasy Football. Na 9ª posição eu tenho o Aaron Jones do Green Bay Packers, renovou com a equipe. Tem o A.J. Dillon, que deve ganhar algumas possibilidades aí, como o Jamal Williams ganhava no ano passado, até o ano passado. Mas o Aaron Jones é um cara que eu tenho mais confiança nele entrando em 2021 do que 2020. Mesmo ele tendo participações boas em 2019, eu tinha o receio da tal da regressão à média, e ele não foi tão bem como foi. Não foi um cara ruim, mas ele foi pior do que no ano de 2019. Quem sabe o 2021 seja melhor do que o 2020 dele, até por de repente não ter um Jamal Williams atrapalhando. Porém, lembrando, o A.J. Dillon é um cara interessante, a equipe podia ter simplesmente liberado o Aaron Jones, mas eu não sei se de repente por uma questão de ajudar no jogo aéreo, daqui a pouco ele ficou, enfim. Não sei exatamente o que pode ter acontecido aí. Green Bay renovou com ele e ele está aqui na nossa 9ª posição. Na 8ª eu tenho o Jonathan Taylor, que é um cara que ali já vejo ele saindo em alguns drafts na 4ª posição. Eu não coloco ele tão alto porque eu tenho ainda um pouco de... Eu não vou dizer noção, tá? Eu acho que é um pouco pesado dizer que os outros não têm noção. Mas eu acho que o backfield dos Colts funciona muito bem da forma como está montado. O Jonathan Taylor como o grande running back 1, o cara que pode ficar as 3 descidas, ou que na terceira sai para a entrada do Nyheim Hines para ajudar no jogo aéreo, para ajudar em alguma jogadinha engraçada. Só que além do Nyheim Hines, a equipe sempre trabalha com um terceiro running back em algumas situações específicas. E isso acaba me atrapalhando um pouquinho essa situação do Jonathan Taylor de se tornar um grande running back 1, vamos dizer. Ele tem jogadores que auxiliam ele no desenvolvimento do jogo dos Colts, e isso é consolidado já e deve continuar assim para mim nesse ano. Eu vejo muita regularidade nessa situação, por isso que para mim ele é o 8º. Mas, como eu disse, do 8º até a 4ª já vi sair, né? Dependendo da situação aqui, ele pode estar à frente até de alguns outros jogadores que estão aqui logo à frente também desse meu top 30. Na 7ª eu tenho o Nick Chubb do Cleveland Browns. Ele é um cara que, mesmo com o Kareem Hunt lá, ele consegue produzir muito bem. Ele teve números espetaculares no ano passado, em menos jogos na temporada, né? Ele estava assim, on fire mesmo, e é um cara que eu acredito bastante nesse ano, apesar de ter pessoas que não levam muita fé nele. Eu acho que ele vai ter um ano bem interessante, se manter saudável, claro, e é o ano que ele tem para dar tudo de si e tentar uma renovação de contrato com os Browns. Falei daquela situação de que ele deu a declaração de que quer continuar na equipe, e isso para fantasy seria excelente. Porque a gente sabe, a gente já viu, a gente já conhece os dois, a gente sabe como é que o Stefanski joga, a gente sabe que o Nick Chubb pode produzir, tanto na NFL como no Fantasy Football. Na 6ª eu tenho Ezekiel Elliott, de Dallas Cowboys, que no ano passado era a minha 3ª, se não me engano. Mostrou que ele é um humano nessa última temporada. Sem o Dak Prescott o time não andou, e ele, que deveria ter ajudado mais, na minha opinião, ele não conseguiu, não andou. A gente viu que depende muito do jogo aéreo andar para que o jogo terrestre dos Cowboys entre. Então, para mim, 6º aqui está mais do que bom para o Ezekiel Elliott. Eu acredito mais, eu acho que ele é uma opção segura tendo o Dak Prescott em campo, mas as opções que estão aqui no meu top 5 para mim é alguns por teto, outros por confiança, e assim vai, né? Falando em teto primeiro, a minha 5ª e a 4ª posição é muito referente a teto. O meu 5º lugar é o Saquon Barkley, do New York Giants. Tenho medo sim de ele se lesionar,
Mas eu tenho mais medo ainda de não draftar ele e ele não se lesionar e ser, de repente, o melhor running back de 2021. Isso pode acontecer mesmo. E por isso, ele está aqui na minha quinta ainda dentro do meu top 5, por esse medo de deixar passar. Eu não deixaria ele passar depois de uma quinta, de um running back 5. Eu não vou te dizer, na quinta posição. Depende, porque depende do tipo de liga, depende de vários fatores, então se é super flex ou não, então muda bastante. Mas entre os running backs eu colocaria ele na quinta posição. Na quarta, um pouquinho à frente dele, Alvin Kamara, que eu acho que ele mistura um pouco de confiança com um pouco de teto nessa situação, por isso é uma quarta posição, mas eu tenho receio aqui do Alvin Kamara, pela situação que eu já comentei, de que se por acaso Taysom Hill for o quarterback titular da equipe, aquela situação do check, né? Com o James Winston eu não me preocuparia com o Alvin Kamara. Eu acho que aí o jogo ele fica muito mais ou aéreo ou terrestre, ou aéreo ou terrestre. Com a situação com o Taysom Hill, ele tende a ter algumas jogadinhas que ele vai correr com a bola e pode atrapalhar um pouquinho nas corridas do Alvin Kamara, tanto que, olhando os números no ano passado, ele teve menos carregadas que ele tem com o Drew Brees. Ok, ele teve os checks e tudo mais, mas não é a mesma coisa que o Drew Brees. O Drew Brees, ele tinha a bola de segurança no Alvin Kamara. O Taysom Hill, as jogadas foram trabalhadas para o Alvin Kamara receber a bola no screen, alguma situação desse sentido. Mas para mim ele é o quarto running back aqui. E entrando no top 3 eu tenho aqui, assim, bem definido o meu top 3. E eu acho que esse meu top 3 não muda até o início da temporada. Dificilmente vai mudar. Na terceira posição, Derrick Henry do Tennessee Titans. É, de repente, o mais seguro de todos. É um cara que não tem tido muitos problemas de lesão. Do top 3 é o que menos tem problemas de lesão. Apesar do seu jogo físico, apesar de ser o que de repente tem mais toques na bola por jogo aqui de média. É um cara confiável, é um cara que dá pra aí você ir fácil numa situação de half PPR, um quarterback sem tight end premium, tu ir no terceiro geral nele, fácil, com esses outros dois, 1 e 2, claro, mas eu também não julgo quem coloca ele até como primeiro. Cada um tem o seu ranking, a sua ideia de fantasy. E a minha é Derrick Henry em terceiro. Na segunda eu tenho o Dalvin Cook do Minnesota Vikings. Foi muito bem ano passado. Foi uma das minhas apostas em várias ligas. Eu digo aposta, né? Porque a gente estava ele foi draftado ali na quinta, sexta posição geral, assim, mais ou menos. E ali a gente tinha Ezekiel Elliott, a gente tinha Alvin Kamara, a gente tinha toda essa galera aí misturada. E eu apostei muito no Dalvin Cook, em 2 ligas ou 3 ligas eu peguei o Dalvin Cook, inclusive em Liga Dynasty, com o salary cap. Esse ano eu tive que colocar a franchise tag nele, porque ele deve ter um outro ano sensacional. A gente já sabe o que prevê do Minnesota Vikings e acredito que esse ano ele, assim, eu não digo que ele vai ter um ano melhor, mas ele vai ter ainda muitas oportunidades, porque as defesas vão estar de olho naquele segundanista chamado Justin Jefferson. Já vai ter que fechar a casinha lá atrás e vai abrir espaço ali no box ali na frente de cara na defesa, ele vai abrir espaço. O primeiro é Christian McCaffrey, meu primeiro geral de qualquer posição, independente da pontuação da liga. Eu acho que ele é um cara diferenciado, é um cara que ele insaudável é absurdo, né? Cara, de repente se fosse uma liga standard com tight end premium, quem sabe, não, mas aí não vale a pena, né? Mas assim, uma standard super flex, daqui a pouco eu pegaria um Patrick Mahomes na frente, mas numa situação normal, half PPR, até standard 1 QB, é Christian McCaffrey. Ele recebe, ele corre, ele faz tudo naquele time lá. Tem um quarterback novo, não vai mudar nada. O Sandar não vai mudar nada. O Sandarno pra mim até vai evoluir lá. E o Christian McCaffrey saudável, ele é o melhor jogador para fantasy. O famoso McFrey. Um abraço aí pra galera do Fantasy BR e pro amigo deles que deu esse apelido aí pro McFrey. Certo? Esse foi meu early top 30 running backs para 2021, mais próxima temporada saem os rankings atualizados. Esses são rankings ali bota aí metade de junho, tá? Por isso early, mesmo que eu esteja postando picadinho aí, é early, ela dá metade de junho.
Esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, crítica, sugestão, algo do tipo, manda lá no Instagram que a gente conversa por lá, certinho? Próximo episódio a gente fala de wide receivers e... Esse teve uma participação especial do Scott Fishbowl, né? Na semana que vem, de repente, a gente traz mais notícias, ou se aparecer alguma notícia mais bombástica, a gente fala também. Se não, o assunto principal vai ser wide receivers e o nosso top 30 dessa off-season do Fantasy Football, certinho? Bom restinho de semana para todos. Até a semana que vem e um abraço.